Olá, alunos do terceiro ano, tudo bom? Vamos para a segunda parte, do vídeo da correção da primeira parcial. E esse vídeo nós vamos começar com a questão 5. Então ele diz o seguinte: a diferença de potencial de 2 nanovolts é estabelecida entre as extremidades de um fio de cobre de 2 centímetros de comprimento e raio 2 milímetros. Qual é a carga que passa por uma seção reta do fio em 3 milissegundos. Então, ele quer que nós calculemos a carga, quantidade de coulombs que passa por esse fio. Ok? Então, seção reta, eu cortei o fio, então passa ali pela portinha ali, que a gente pode dizer que é a espessura do fio. O tempo que ele dá no problema é de 3 milissegundos, então é 3 vezes 10 a menos 3 segundos. E vamos pegar as outras informações. Então, a DDP é de 2 nanovolts. Então, a tensão é de 2 vezes 10 a menos 9 volts. Ele diz também que o comprimento é de 2 centímetros. 2 centímetros é 2 vezes 10 a menos 2 metros. E diz que o raio é de 2 milímetros. Então, 2 vezes 10 a menos 3 metros. Então, essas são as informações que o problema nos dá. Bom, mas ele quer a seção reta. Então, nós vamos ter que calcular a espessura desse fio. A espessura vai ser calculada pela área do fio, da seção, né? A área da seção reta, ou seja, já que o fio é um círculo, vamos calcular a área do círculo. Então, nós temos que a área é raio ao quadrado vezes o π. Então, a área vai ser 2 vezes... Cadê aqui o raio? Então, vai ser 2 vezes 10 a menos 3 elevado a 2 vezes o π, que é 3,1. Então, vamos ter que S igual a 4 vezes 10 a menos 6 vezes 3,1. E, no final, vou ter 12,4 vezes 10 a menos 6 metros quadrados. Então, a gente já calculou a área da seção reta. Beleza? Mas ele pede a carga. Então, nós sabemos que a intensidade da corrente elétrica é carga vezes a variação de tempo. Só que nós não sabemos a carga e não sabemos a intensidade da corrente elétrica. Então, vou parar por aqui. Também sabemos que resistência elétrica é dada pela primeira lei de Ohm, tensão sobre corrente. Ora, perceba que nós temos corrente nas duas fórmulas. Então, dessas duas, eu posso dizer, dessa daqui, eu posso dizer que I é igual a tensão sobre resistência. Como eu tenho corrente nas duas, e eu não precisa calcular a corrente elétrica, eu posso substituir. Então, eu posso dizer que Q sobre T, ou seja, carga sobre tempo, é igual a tensão sobre resistência. Como queremos calcular a carga, então posso dizer que carga é igual a tensão vezes o tempo sobre a resistência. Então, eu já esquematizei a fórmula para calcular a carga que nós queremos. Ok? Mas vamos calcular a resistência já, até porque nós temos o comprimento e temos o raio e temos a resistividade do cobre. Ok? Então, vamos calcular. Pela segunda lei de Ohm, resistência é igual a resistividade, comprimento vezes área. Então, nós vamos ter a resistividade é 1,69 vezes 10 a menos 8, vezes o comprimento, que é 2 vezes 10 a menos 2, divididos pela área, que é de 12,4 vezes 10 a menos 6. Então, vamos chegar a um resultado final de resistência, que vai ser igual a 0, alguma coisa aproximado, tá?
0,27 vezes 10, cadê? Menos 4. Nossa, a letra ficou muito feia. Então deixa eu só melhorar essa letrinha aqui, porque essa letrinha ficou feia. Quase não dá para enxergar. Então vamos lá. Então nós vamos ter, efetuando todo o cálculo, chegaremos a 0,27 vezes 10 a menos 4 ohms. Ok, então já chegamos na resistência, então agora é só substituir os valores que nós temos para calcular a carga. Então, carga é igual a 2 vezes 10 a menos 9, vezes o tempo, que é 3 milissegundos. Então, vezes 3 vezes 10 a menos 3, divididos pela resistência que nós calculamos aqui em cima, 0,27 vezes 10 a menos 4, que nós vamos chegar no cálculo final, né? Vamos já colocar aqui. Então, vou ter 6 vezes 10 a menos 12, 0,27 vezes 10 a menos 4, e vamos chegar a algo em torno de 22,2 vezes 10 a menos 8, ok? Menos 8 coulomb, né, que é a carga. Só que perceba, nós não temos. E também aqui não está em notação científica. Então, vamos escrever esse carinha aqui, esse resultado, em notação científica. Então, carga é igual. Vou andar com uma vírgula para casa decimal, né, para a esquerda, e vou aumentar aqui o expoente. Então, eu vou ter 2,22 vezes 10. Então, menos 8 mais 1, menos 7 coulomb. Então, eu estou colocando a resposta em notação científica, e a carga que atravessa essa seção desse fio, nesse tempo de 3 milissegundos, é de 2,22 10 a menos 7 coulomb. Então, é a letra C. Então, vamos para a próxima questão, questão 6. Um certo resistor, obtivemos o gráfico voltagem-corrente na figura. Então, está aqui. Então, a primeira pergunta é: o resistor é ôhmico? Perceba que a linha é uma curva, não é reto. Então, a letra A já nos permite dizer que o resistor não é ôhmico. Ok? Porque essa linha aqui é uma curva, tá? Não é uma reta. Para ser ôhmico, eu teria que ser uma reta, e que me diz que a resistência é sempre constante. Na letra B, ele quer resistência quando submetido a uma tensão de 10 volts. Então, resistência vai ser igual a tensão divididos pela corrente. Então, eu vou ter 100 divididos por 1, que vai dar 100 ohms. Na letra C, ele quer também a resistência para quando for atravessado uma tensão de 15 volts. Então, de novo, 15 volts vai ser a corrente de 0,2, que vai ser a mesma coisa que 150 divididos por 2, que vai dar 75 ohms. Então, perceba que o resistor realmente não é ôhmico, porque eu tenho resistências que não são constantes. Ok? E a questão 7. Então, uma residência tem uma tensão de 120 volts e um fusível instalado de 25 amperes. Então, a máxima corrente que atravessa essa residência é de 25 amperes. Então, vamos ter que calcular todas as correntes que atravessam esses aparelhos. Lembrando, mais uma vez, que potência é tensão vezes corrente. Queremos calcular a corrente, então, corrente é igual a potência divididos pela tensão. Então, corrente do chuveiro vai ser 2.400 divididos por 120, que nós vamos chegar a 20 amperes, ou seja, o chuveiro vai consumir uma corrente de 20 amperes.
corrente do televisor. Então vai ser 120 divididos por 120, 1 ampere. Então a televisão ela vai consumir 1 ampere de corrente. Corrente do liquidificador vai ser 240 por 120, 2 amperes. Então a corrente de 2 amperes. Corrente do ebulidor vai ser 840 por 120, que vai me dar 7 amperes, e cada lâmpada vai ser 60 watts, por 120, que vai dar 0,5 ampere. Okay? Então isso aqui é cada lâmpada, cada uma. Então eu tenho que ver qual a soma. Já o fusível queimará se forem ligados, ou seja, eu tenho que ver qual aparelho aqui que somado tem que ser maior do que 25, porque essa residência ela só suporta uma corrente elétrica de até 25 amperes. Acima disso ela queima. Então nós vamos verificar quais são os aparelhos que somados vão dar mais de 25 amperes, ok? Então a corrente total ela não pode ultrapassar 25. Se ultrapassar, queima o fusível, ok? Então, a é 7. Então, aqui eu já vou ter 27 amperes. Então, passou os 25. Então, fechou. Nesse caso, vai queimar com 27 amperes. 10 lâmpadas e um televisor, o televisor e o chuveiro. 10 lâmpadas, uma lâmpada 0,5. 10, vou ter 5. Então, aqui eu vou ter 5, mais o televisor, que é 1, mais o chuveiro, que vai dar 20. No total, eu vou ter 26 amperes. Opa, então ó, é maior do que 25. Então vai queimar. O ebulidor, 7, mais o liquidificador, que é 2, né? Mais o televisor, que é 1. Aqui fechou 10, então tá ok. Não tem problema. O chuveiro, então 20, mais o televisor, que é 1, mais o liquidificador, que é 2. Então, aqui nós vamos chegar a 23 amperes. Então, tá ok também, tranquilo. O ebulidor, aqui o primeiro que nós não fizemos, né? Então, o ebulidor vai ser 7, o televisor, que vai ser 1, o liquidificador, que vai ser 2, mais 5 lâmpadas. 5 vezes 0,5 vai dar 2,5. Opa, então aqui vai ser bem menos, não precisa nem me calcular, né? Vai dar 7, 8, 10, 12,5. Então, quais são os aparelhos que nós vamos ligar e vai queimar o fusível? É o ebulidor e o chuveiro, as 10 lâmpadas do televisor e o chuveiro. Então, a segunda e a terceira opção. Tá? E a primeira questão era, observando a tirinha, utilize os conceitos de eletrodinâmica para justificar a sugestão do uso de uma lâmpada de LED ou uma lâmpada fluorescente, uma lâmpada eletrônica, no lugar de uma lâmpada incandescente. Ora, é usando os conceitos da eletrodinâmica. Então, primeiramente, a primeira, incandescente, emite luz quando uma corrente elétrica passa pelo filamento de tungstênio, aquecendo os átomos em 90%. Ou seja, o que acontece? Ela vai produzir 90% de calor e gerando uma luminosidade de apenas em torno aí de 8%. Então, na lâmpada incandescente, nós temos o calor, ou seja, o efeito Joule em 90%, e luz em apenas 8%. Tudo isso pelo efeito Joule. Já a lâmpada fluorescente, que é o segundo tipo, a luz é emitida quando a corrente elétrica atravessa, no caso, sobre baixa pressão, e sobre um gás, atravessa um gás com baixa pressão, tá? Causando efeito luminoso. Então, na segunda lâmpada, é o contrário, pouca produção de calor e muita produção de luz, ok? Então, qual seria a resposta mais correta?
A segunda lâmpada é mais eficiente porque ela produz menos calor devido ao efeito Joule que acontece na lâmpada incandescente. Essa questão aqui ela tem várias respostas, vocês podem escrever ela de várias maneiras, mas principalmente tem que aparecer que não devemos usar a primeira lâmpada, ou seja, a lâmpada incandescente, por causa do efeito Joule. Tá? Então, isso daqui deveria aparecer na resposta, usando os conceitos da eletrodinâmica. Ok, meninos? Bom, no caso de dúvidas, postem lá as respostas, as dúvidas de vocês no mural, que a gente, na medida do possível, vamos tirando todas essas dúvidas, ok?